Eu tenho uma palavra de Deus e eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, por favor, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Eu quero ler do verso 16 até o 18, que diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda a comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que se veem são eternas. Muitas vezes, na meditação bíblica, eu gosto de destacar aquilo que a gente pode classificar como palavras-chave dentro de um texto, que direciona o tom, né, da conversa. Se você voltar alguns versículos antes, como por exemplo no verso 13, você vai ver o apóstolo Paulo dizendo: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso falei, nós também cremos e por isso também falamos. O apóstolo Paulo está citando o Salmo 116, 10, e a conversa ela realmente aborda de maneira direta a fé. Depois de pavimentar o assunto aí com a conversa de fé, ele fala no verso 16, não desanimamos. Por isso não desanimamos. Um dia alguém me perguntou: pastor, o crente pode ser indesanimável? Às vezes a gente tem essa capacidade de neologismo, de inventar palavras, e eu falei, de acordo com a Escritura, alguém pode chegar nesse nível. Paulo diz, por isso não desanimamos. Pelo contrário, que é o contrário de desanimar? É permanecer animado, é permanecer cheio de disposição, de ânimo. E ele diz, ainda que o homem exterior se desgaste, outras traduções usam a expressão se corrompa, e diz o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então ele agora faz um contraste entre o desânimo que pode proceder de circunstâncias desafiadoras do lado de fora, no mundo palpável, tangível, e a diferença de um renovo que pode ser vivido do lado de dentro. E agora ele aponta não para a parte material do ser, mas para o nosso homem interior, para o íntimo. Eu estou dando destaque a isso porque Paulo está construindo um pensamento. No 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação, ele volta a falar das coisas que estão do lado de fora, produz para nós um eterno peso de glória acima de toda a comparação. Agora, quando ele volta a mexer no assunto dos desafios das circunstâncias, de novo ele introduz uma outra figura que não pode ser ignorada. Quando ele usa a expressão eterno peso, acima de toda comparação, é importante que eu e você lembremos que a balança romana que eles usavam na época era a balança de 2 pratos. Ou seja, punha-se um peso padrão de um lado e do outro lado se fazia a medição de acordo com aquilo. Ou seja, era inevitável que se pesasse por meio da comparação com o peso padrão. Mas o apóstolo ele introduz outra ideia aqui, que a tribulação é leve, mas ele fala de um peso de glória no outro prato. Ou seja, ele está dizendo que não importa as circunstâncias difíceis, os problemas que surjam, isso nunca terá o mesmo peso que a glória que está disponível hoje e eternamente na minha e na sua vida. E aí no verso 18, quando pode parecer que ele deixou de lado o assunto do desânimo e de problema e que ele vai mirar na eternidade, ele volta exatamente para fazer a amarração final. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Ou seja, a tribulação se torna leve, a glória tem um peso maior, na medida em que a gente recusa olhar-se para aquilo que se vê e escolhe olhar para aquilo que não se vê. Para então dizer, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Basicamente, o apóstolo está falando da percepção de várias coisas que eu resumiria com a frase. Esse é o assunto que Deus colocou no meu coração compartilhar com vocês hoje. Olhos de fé. A maneira como eu e você olhamos as coisas vai impactar profundamente o que é que eu e você vamos experimentar, não só no mundo natural, mas principalmente daquilo que nós chamamos do sobrenatural, que se sobrepõe ao natural.
Aos 15 anos de idade, incendiado, batizado pelo Espírito Santo, buscando a Deus, alguém me recomendou que lesse um livro que se tornaria uma das leituras mais impactantes na minha caminhada com Deus, que foi a biografia de Robert Thom, intitulada O Vinho Novo é Melhor. Eu até hoje, gosto de citar a frase da contracapa que divulga o livro. Essa é a história de um homem que via o invisível, acreditava no incrível e recebia o impossível. Basicamente, a ênfase do livro é dizer, os milagres ainda acontecem. E a ênfase do pregador, do escritor, é dizer que pode acontecer com qualquer um de nós. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, o será para todos sempre, e ele faz questão de compartilhar essas histórias, dizendo elas não são exclusividades de apóstolos do passado ou de alguns poucos heróis do futuro, mas de pessoas que entendem a dinâmica de funcionamento do reino de Deus. Então, eu fui muito instigado na minha fé, mas havia momentos onde declarações como essa da Bíblia, que fala de onde colocamos os olhos, podem parecer contraditórias. Porque se nós vamos falar de fé, qual é a definição bíblica de fé para começo de conversa? Hebreus 11:1 diz que a fé é a convicção de coisas que não se veem, a certeza de coisas que se esperam. Então, porque a Bíblia diz que a fé é a convicção do que não se vê, a maior parte do tempo a gente pensa que acreditar é não enxergar nada. Mas, na verdade, não é bem isso que a Bíblia está falando. A gente precisa da mensagem completa. O apóstolo Paulo também, aos Coríntios, ele vai dizer no capítulo seguinte, na continuação ainda desse raciocínio, que não é interrompido no verso 18, a Bíblia não foi escrita com essa divisão de capítulos e versículos, ele diz no verso 7, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Então, a vida de fé não depende daquilo que o olho natural vê. Mas a pergunta a ser feita é, a fé não enxerga nada? Ou será que a fé tem a sua própria visão? Porque eu fui ensinado desde garoto que a fé te leva a dar um passo no escuro. Mas eu descobri com o tempo que isso não é verdade. Pode parecer um passo no escuro para quem te vê dando o passo de fé e não está vendo o que você vê. Mas a verdade é que a fé tem a sua própria visão. E ela enxerga aquilo que o olho natural não consegue enxergar. A fé te introduz para uma outra realidade, para uma outra dimensão, e isso é o ponto que eu acredito que a gente precisa entender e saber como lidar com isso. Então, se por um lado nós temos essas declarações de que a fé é a convicção de coisas que não se veem, por outro lado, nós precisamos entender que não é um passo no escuro. O que gera essa convicção, obviamente, quando entendemos, por meio da palavra de Deus, quem Deus é, aquilo que Ele faz, e eu e você podemos, desde bem cedo, entender e aplicar essas verdades. Então, aos 15 anos de idade, eu começo a ler materiais como esse, ensinando sobre fé. Eu lembro de um específico que falava sobre Marcos 11:23, qualquer que disser esse monte, ergue-te, lança-te no mar, não duvidar no seu coração, mas crer que será como ele diz, assim será com ele. E a pessoa que ensinava dizia qualquer. Ele diz, não é para pessoas que foram escolhidas de forma prévia, pré-selecionadas pelo céu. Qualquer um que fizer uso disso, crer no coração, falar com a boca, Ele mostrava a dinâmica. O texto que eu citei antes, de 2 Coríntios 4:13, do Espírito da Fé, diz, eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso também falamos. Então, a fé tem que ser verbalizada. E eu fui ficando pilhado com aquilo, e ele falava que você não precisa pegar um monte literal, que a palavra de Jesus não é para brincar com a topografia da terra, ficar alterando o formato, mas os montes sempre foram vistos como desafios. Hoje em dia, a gente tem aí desde túneis a pontes, mas você imagina que o monte era algo sempre intransponível. Ou a pessoa desistia na caminhada ou contornava. Mas Jesus usa uma figura que todo mundo entende, para dizer daquilo que pode ser mudado. E eu, pilhado por aquelas coisas, falei, preciso achar um monte por onde eu possa começar. E, incendiado por aquilo, a primeira coisa que me chamou a atenção, aos 15 anos de idade, no sentido de onde eu posso aplicar essa palavra. Eu lembro que eu tinha uma verruga no canto do dedo da mão esquerda e que eu tinha a mania de ficar mordendo ela. Eu não sei se a teoria é verdadeira, se tem algo científico nisso, mas a verdade é que eu ganhei outras 10 verrugas, uma na ponta de cada dedo, porque alguém dizia que eu mordia lá e depois mordia do outro lado e que eu fui plantando as verrugas, filha. E
Para um garoto de 15 anos, uma mão cheia de verruga, não estava empolgante. Os amigos já estavam começando a pegar no pé. Mas um dia um falou para mim, eu sei como é que você ganha essas verrugas. Você morde a verruga mãe, e aí depois, quando você morde a ponta do dedo, você foi plantando. E eu falei, como é que você sabe disso? Ele falou, porque eu também já tive isso, mas eu olhei a mão dele e não tinha nada. Eu falei, como é que você fez para se livrar dela? Tá, eu não era crente, fiz uma simpatia. Escreveu como era a simpatia. E eu olhei para ele e falei, sumiu? Ele falou, sumiu. Quando ele falou que sumiu, eu fiquei indignado. Falei, isso é uma simpatia, resolver um problema desse. Eu que tenho o nome de Jesus, o poder de Deus à minha disposição. Eu, na hora, lembrei do texto de Marcos 11, falei, vou começar com esses montinhos. E eu lembro que eu olhei para as minhas mãos, né, e falei assim, verruga, eu estou mandando vocês embora. Não permito que vocês fiquem mais aqui. Estou dando uma palavra de ordem, né? Jesus falou sobre mandar um monte plantar no mar. Eu não sabia nem para que mar mandar. Falei, pode escolher o mar que vocês quiserem, mas não vão ficar aqui. Dei aquela palavra, né? E fiz isso debaixo de uma convicção fora do comum. Mas esqueci. O dia seguinte, quando acordei no hábito, fui morder a verruga mãe. Não achei. Cadê a verruga? Olhei para ver se tinha trocado de mão. Comecei a procurar, a ponta dos dedos, tinham desaparecidas todas. Para um garoto de 15 anos, né, incendiado por Deus, entendendo os princípios e vendo a experiência, eu diria para você, foi um dos pontos de partida. E eu comecei a ter experiências com esse posicionamento de uma convicção, né? Quando, algum tempo depois, eu fiz a inscrição no serviço militar, eu lembro de dois amigos da igreja, um falando, era a expressão que se usava na época era se você tinha um cunha, alguém de influência. Falou, não, meu pai tem um amigo tenente, conversou com ele, já meio que está garantido a minha dispensa. Outro falou, meu pai é amigo de um coronel. Se o seu resolve, o amigo do meu pai mais ainda, porque a patente está acima. Né? E, de repente, eu estou quieto, eles olham para mim e você. Eu falei, já falei com a mais alta patente do universo. Aí os caras me olharam, como é que é? Eu falei, Deus. Quando eu falei Deus, eles riram. E aquilo me ofendeu profundamente. Eu falei, como é que eles estão rindo de Deus? Como é que eles podem acreditar que um ser humano pode resolver o problema deles, mas não o meu? E aí, para mim, virou um negócio pessoal. Falei, agora eles têm que ver que funciona e engolir essa. Mas a verdade é que os dois saíram do processo e eu fui ficando até a última. Quando chegou o último dia que eu fui me apresentar, eu falei para Deus, me recuso a aceitar que o único que decidiu confiar no Senhor e te honrar, e eu não tinha nenhum problema com fazer o serviço militar, mas eu já estava no ministério em tempo integral, pregando. E eu dizia para Deus, o Senhor não me mandou largar aquilo tudo para agora parar de novo e voltar para o serviço militar. Então, pela linha de coerência uma direção de Deus, eu sabia, né, que não era necessariamente o plano e a vontade de Deus. E o meu posicionamento foi, eu vou até o fim, eu não desisto, eu não me dobro, eu não vou desanimar, eu me recuso. Eu lembrava de uma frase de Smith Wigglesworth que dizia, a fé faz com que Deus passe por cima de 1 milhão de pessoas, te ache lá onde você está. Eu ficava no meu coração, declarando aquilo, eu dizia, não sei o que vai acontecer, mas vai acontecer. E daqui a pouco o capitão que conduziu o processo, ele disse, você aí no fundo, vestido assim, eu viro, eu falei, não, você mesmo que acabou de olhar para trás, deu toda a descrição. Eu falei, o que tem eu? Ele falou, qual é o número que está aí na sua ficha? Eu falei o número, ele anotou. Alguém falou do meu lado, dançou. Eles sempre pegam um que não vão com a cara, e esse é o que não vai escapar de jeito nenhum. Eu falei, impossível que o tiro saia pela culatra. Que o cara que mais acreditou vai viver justamente o contrário. Né? E dentro de mim eu dizia, não vou me dobrar, não vou desanimar, não sei o que está acontecendo, mas vou continuar acreditando em Deus. Mas eu lembro que na hora que entrei para fazer o exame médico, o cara falou, qual o número da sua ficha? Eu falei, número tal. Aí ele pegou um papel na mão, olhou, falou, repete. Eu falei, número tal. Ele falou, pega suas coisas e vai embora. Eu falei, mas eu não vou fazer o exame? Ele falou, não sei o que aconteceu, que o capitão foi com a sua cara e disse, dispensa aquele menino, não deixa sequer ele fazer o exame. E eu senti que Deus deixou ele mais emocionante até o finzinho, mas que muitas vezes circunstâncias que não vão de acordo com o que a gente gostaria poderiam nos desanimar se não houvesse em nós convicção. Ao longo dos anos, eu comecei a entender esse outro lado de que a fé tem uma visão. Você pode falar isso comigo? Diga, a fé tem uma visão. Em Hebreus, no capítulo 11, no verso 27, a Bíblia diz que Moisés ficou firme como quem via o invisível. Outra tradução diz como quem vê aquele que é invisível. Mas se Deus é invisível e o que Ele tem prometido fazer
é invisível, que ainda não se materializou. Como é que eu e você podemos ver? Então é evidente que a visão da fé não é a visão dos olhos naturais. É por isso que a gente diz que a fé tem a sua própria visão. Ela enxerga aquilo que o olho natural não pode enxergar. Por que é importante que eu e você entendamos que a fé tem uma visão? Para que a gente entenda a dinâmica de funcionamento da fé. Muitas vezes a gente só é encorajado na Bíblia, tem que crer, tem que acreditar, mas às vezes a gente é pouco instruído sobre como a fé funciona, né, de maneira que a gente possa usá-la e tirar proveito disso. Então, eu lembro de ocasiões que eu ia orar pelas pessoas e eu fazia careta. E alguém falou, por que você faz careta? Eu falei, estou fazendo cara de fé. Né? A pessoa, como assim? Eu falei, sei lá, eu quero tentar expressar que eu estou acreditando, que eu estou... De repente, eu mesmo comecei a pensar, eu falei, isso é ridículo. Né? Por que a gente acha que fazer uma careta vai mudar alguma coisa? Mas foi a hora que eu comecei a pensar que ninguém tinha explicado muita coisa sobre a fé. Eu sabia que sem fé é impossível agradar a Deus, como diz Hebreus 11:6, que sem fé ninguém recebe nada de Deus, como diz Tiago 1, mas às vezes a gente não ouve sobre como a fé opera e como eu e você podemos intencionalmente fazer uso dela. Então, eu quero falar um pouquinho sobre isso. E o que Paulo diz lá em 2 aos Coríntios é que a fé não olha as circunstâncias. Eu e você precisamos entender isso. Quem olha para as circunstâncias vai colher um outro resultado, que é o desânimo. Mas, para que a fé não se dobre ao desânimo, para onde é que a fé olha? Em Romanos, no capítulo 4, a Bíblia fala ali nos versos 11 e 12 de Abraão como sendo o pai da fé, que nos deixou pegadas de fé, nas quais eu e você temos que também andar. E quando chega o verso 19, a Bíblia diz assim, sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir aquilo que havia prometido. Quando a Bíblia diz sem enfraquecer na fé, significa que pessoas que começaram a crer podem recuar e retroceder. Elas podem enfraquecer. Mas a Bíblia diz que, diferente disso, ele se fortaleceu. Como? Dando glória a Deus. Né? Como as pessoas às vezes enfraquecem e como elas fortalecem. A Bíblia diz que não levou em conta o seu corpo já amortecido. Se ele ficasse focando apenas na realidade da sua limitação, da idade, da incapacidade, ele jamais teria rompido, a fé não teria funcionado, não teria chegado ao nível de um resultado final, e o pouco que ele já tinha conseguido crer, ele teria enfraquecido. Mas a Bíblia diz que ele se fortaleceu, verso 20, dando glória a Deus. Eu imagino que cada vez que ele lembrava da idade, da incapacidade, ele tinha que fazer uma escolha. Ou eu olho para a realidade do meu corpo, ou eu olho para o Deus que fez a promessa. E eu imagino que ele começava a dizer, o Senhor é aquele que mudou o meu nome para Pai de multidões. Tudo aquilo que o Senhor fala é verdadeiro, tudo aquilo que o Senhor promete se cumpre. Eu escolho olhar para o Senhor, eu escolho focar no seu poder, eu escolho alimentar essa convicção. Então, quase sempre que você vê elementos práticos como esse, enfraquecer ou fortalecer, a pergunta tem a ver com onde está o nosso foco. E ele consegue se manter plenamente convicto daquilo que Deus era poderoso para fazer. Deixa eu dar um outro exemplo. Quando você olha no Antigo Testamento, você percebe que de uma geração inteira que sai do Egito, uma geração inteira, a Bíblia diz que Moisés envia 12 espias, um representante de cada tribo, não eram pessoas quaisquer, eram príncipes nas suas tribos, homens nobres que representavam o povo, falavam por ele. Quando eles voltam, a Bíblia diz que 10 dos espias desanimam todo mundo, dizendo, olha, a terra até que é boa, mas... E o problema não era o relatório da terra ser boa, é quando eles começam mais. Mas tem gigante. Mas os gigantes habitam em cidades fortificadas. Mas, além de ter gigantes, cidades fortificadas, as cidades fortificadas estão nos altos dos montes, ou seja, são fortalezas intransponíveis. E, de repente, a perspectiva deles é, o lugar da promessa pode ser bom, mas é inacessível. E a Bíblia diz que eles desanimaram o coração de todo mundo. Porque se por um lado a Bíblia diz que a fé vem por ouvir, por outro aí você precisamos entender que a incredulidade também vem por ouvir. Vem por ouvir um relato contrário, né, diferente, divergente daquilo que a palavra de Deus diz, do que a promessa de Deus sinaliza. Mas a Bíblia fala de 2 homens que se posicionaram de forma diferente, Josué e Caleb. O posicionamento deles foi firme. E daí que a terra tem gigantes.
nós vamos consumi-los como pão. Eles diziam, ausentou-se deles a sua segurança, o Senhor é conosco, nós não vamos temê-lo, vamos para cima, né? E qual é a grande diferença? Porque no final Deus diz, esses 10 espias serão julgados, vão morrer, toda essa geração que saiu do Egito vai voltar para o Egito 40 anos, perambulando até morrer, e Deus diz, só Josué e Caleb vão entrar. De uma geração inteira, gente, 600 mil homens de guerra, de 20 anos de idade para cima, que puxavam da espada, só 2 entraram. A pergunta é por quê? Não tinha todo mundo o mesmo Deus? Sim. Não tinha todo mundo a mesma promessa? Sim. Não tinha todo mundo o mesmo problema? Os gigantes eram os mesmos, com o mesmo tamanho, para todo mundo. Mas esses 2 tiveram uma atitude de fé diferente. Enquanto todo mundo só está olhando para o gigante, eles enxergam além ou através dos gigantes a materialização da promessa. O Senhor está conosco. Em momento nenhum a fé nega a realidade dos problemas ou da adversidade. A Bíblia diz que Abraão levou em conta o corpo amortecido, mas não para considerar que isso tem mais importância do que a promessa. Eles estão reconhecendo que a terra tem gigante, eles não estão negando isso, mas estão dizendo, e daí? Esse gigante é que tinham que estar com medo agora, porque o que nós temos, eles não têm. Nós temos a promessa de Deus, nós temos Deus do nosso lado, nós podemos dizer de boca cheia, se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí que você vê realmente a diferença. Então, diante desse contraste, e quando eu e você começamos a andar nesse lugar de fé, e a fé passa a ter uma visão, é impressionante o que isso vai fazer por você. No início do meu pastorado, em Guarapuava, eu saía viajar e pregar muito pouco, né, pelo envolvimento com a igreja local, então era uma saída por mês de um fim de semana. Mas eu lembro de um fim de semana que eu estava saindo para pregar, e eu não tive coragem de dizer para os irmãos que tinham me convidado, que eu não tinha condições, né, financeiras de fazer a viagem de ida. Sabia que depois eles iam reembolsar custo e garantir a volta. Mas eu não tinha coragem de falar, e eu falei, Deus, eu preciso confiar que o Senhor vai fazer algo. E eu não vou pedir nada para ninguém, né? Então, eu comecei a orar por aquilo alguns dias antes, mas quando chegou a última semana, né, eu lembro que viajaria assim, entre a quinta, final da tarde, para o começo da noite. E quando virou o domingo e nada tinha acontecido na igreja, eu comecei a orar todo dia, mas assim, várias vezes ao dia, clamando que a provisão chegasse. Mas eu falei para Deus, se até quinta-feira, na hora do almoço, ninguém vier atrás de mim com o recurso. Eu falei, então eu vou lá para o banco, e não tinha nada no banco, né? Mas eu falei, eu vou lá para o banco, crendo que o Senhor vai fazer um milagre diferente. Eu lembro que todo dia, quando chegava em casa, final do dia, ou à noite, quando tinha culto ou reunião, aquele perguntava, e aí, aconteceu alguma coisa? Eu dizia, ainda não, ainda não, ainda não, todo dia. Na quinta-feira nós estamos almoçando, ela falou, e aí, nós vamos viajar hoje. Não tem condição nem de abastecer. Como é que vai ser? Eu falei, não sei. Mas o meu acordo com Deus, que você sabe, é que depois desse almoço, eu te deixo na escola, onde ela trabalhava como pedagoga, e falei, e eu vou resolver isso entre eu e Deus. Eu vou lá para o banco buscar o dinheiro. Eu não sei de onde vem, eu não sei como vem, mas eu sei que vem. Eu sei que a hora que você terminar o seu turno, nós estamos com o problema resolvido. E eu deixei ela na escola, fui para o banco. Eu lembro até hoje, quando cheguei no caixa eletrônico, tirei o saldo, a conta zerada. Não tinha crédito, não tinha cheque especial, então estava zerada. E eu lembro que eu falei para Deus, vou te dar mais uns 10 minutos aí, porque eu tenho uma coisa para resolver aqui perto, né? Aí, na verdade, eu falei, vou te dar 1 hora. Pensei tudo que tinha que fazer, voltei 1 hora depois. Tirei o saldo de novo, zerado. Falei para Deus, vou te dar mais 1 horinha, né? Então, eu fui primeiro mais ou menos ali por volta de 1 e pouquinho, voltei 2 e pouquinho, e depois voltei às 3. Ainda estava zerado. Aí eu falei para Deus, agora eu não vou a lugar nenhum. Quando eu cheguei perto das 3 e tirei o saldo, uma funcionária do banco passou, acho que tinha percebido que eu estava voltando, ela falou, o senhor está esperando algum dinheiro? Eu falei, estou. Ela falou, de onde vem? Eu pensei, enxerida. O que você tem a ver com isso? Mas eu respondi com uma pergunta, falei, por que você quer saber? Ela falou, ai, desculpa, não quero parecer invasiva, mas é que dependendo da cidade de onde o dinheiro vem, as agências do interior fecham às 3 e não às 4 da tarde. Então, o senhor já está indo no limite, então se não entrar até às 3, dependendo de onde vem, não entra hoje. Eu pensei, mensageira de Satanás, eu não vou te escutar, né? Eu falei, não, pode ficar tranquilo, eu vou sair daqui com o dinheiro hoje.
né? Não, perdão, isso aí era um funcionário. A funcionária eu só perguntei se pagava para ficar tirando... Não tinha dinheiro, mas vai que cobrasse depois retroativo, né? Eram tempos diferentes, gente. Esse mundo online era todo novo ainda na época, né? Então, eu falei, paga para tirar? Ela falou, olha, extrato sim, saldo não. E eu lembro que simplesmente eu fiquei plantado ali, orando. E quando deu 1:4, 1 minuto para fechar o banco, e eu tirei, estava zerado. Eu estava já com calhamaço, assim, de saldo zerado impresso. Quando eu passei 4 em pontos, 0, né, minutos, 20 e poucos segundos, tinha entrado exatamente, naquele momento online, o valor que eu precisava para a viagem. Eu saquei o dinheiro, eu lembro que eu olhei para o funcionário, tinha dito que talvez ia sair 100, mostrei para ele o dinheiro, está assobiando, Deus é fiel. Fizemos a viagem, mas pensa num negócio que eu fiquei, de onde veio esse dinheiro? Então, quando eu voltei de viagem, fui no banco, a gente não tinha acesso a essas informações online, e perguntei para uma funcionária do banco, que era da nossa igreja. Falei, tem como eu descobrir no extrato quem que fez um depósito? Ela falou, pastor, quem não? Mas a agência de onde veio, sim. Ela disse, que dia foi? Eu falei, dia tal. Ela foi lá, consultou, falou, olha, esse dinheiro veio da cidade tal, do interior de São Paulo. Eu só conheci uma única pessoa, de uma única vez que eu tinha passado naquela cidade. Liguei para o pastor. Falei, por acaso você fez um depósito na minha conta semana passada? Ele falou, então, eu fiz, só não esperava que você visse. Falei, por quê? Ele falou, não, na verdade, fiquei com vergonha. Falei, vergonha do quê? Ele falou, o senhor teve um ano antes aqui pregando, e nós vendemos os seus materiais, fizemos o acerto, o senhor foi embora. Ele falou, hoje, semana passada, 1 ano depois, eu voltei do trabalho. Ele falou, pastor, eu tenho um horário de trabalho curto, mas como eu moro perto de casa, eu almoço em casa, mas não tem tempo para nada. Ele disse, quando eu entrei em casa, o Espírito Santo me incomodou, faz uma faxina na sua gaveta do escritório. Ele falou, eu mal tenho tempo de comer, e o Espírito Santo falava com ele, faz a limpeza hoje. Ele falou, eu comecei a arrancar e jogar fora um monte de papel que não tinha por que estar lá. Entre eles, uma folha das vendas dos seus materiais de 1 ano antes. E eu falei, isso aqui ainda está aqui, amassei e joguei no lixo. Quando amassei e joguei no lixo, o Espírito Santo falou, pega de volta e refaça as contas. E ele falou, quando eu olhei os cálculos que nós fizemos para te fazer o repasse, a gente não tinha te passado todo o dinheiro. E eu nem tinha percebido. E eu fiquei com a vergonha de ter te dado dinheiro a menos, de descobrir tanto tempo depois, mas entendi que Deus queria que a gente restituísse, resolvesse isso. Então eu falei, vou fazer o depósito na sua Dina. Eu falei, ninguém tem minha conta pessoal. Os livros nunca são feitos num acerto pessoal. Ele falou, dessa vez o senhor explicou que tinha pagado primeiro para o ministério, que estava precisando de dinheiro, e que agora o reembolso era seu. Então eu tinha a sua conta. Falei, onde que é esse banco? Ele falou, na frente de cá. Eu falei, que hora que você fez? Ele falou, pastor, aproveitei o horário do almoço mesmo para ir no banco. Eu falei, mas você fez na boca do caixa ou naquele depósito eletrônico? Ele falou, pastor, na verdade, eu tenho um amigo que trabalha no banco, que é um caixa interno, então dei na mão dele. Né? Ele provavelmente só faz isso quando fecha o banco. Eu falei, o banco aí fecha às 3. Ele falou, é. Eu falei, ele só fez às 4. Ele falou, como é que você sabe? Eu falei, porque eu estava plantado do lado da máquina. Um depósito, vai na boca do caixa. Eu contei a história para ele, ele ria. E ele também ficou impressionado, porque Deus o tinha dirigido, né, para resolver aquela situação. Eu acho que, de alguma forma, Deus já orquestrou 1 ano antes. Deixa eu fazer um depósito, uma reserva para quem não trabalha, né, de forma precavida, fazendo fundo, deixa eu fazer uma reserva para a hora que ele vai precisar. Mas eu comecei, desde cedo, a perceber que ou você pode desanimar, desistir. E é muitas vezes em momentos como esse que nós perdemos as intervenções do sobrenatural. Ou nós podemos decidir qual será o nosso posicionamento, onde é que nós vamos colocar os nossos olhos. Então, me permita terminar tentando explicar para você como a fé funciona de maneira mais prática. Segundo o livro de Reis, no capítulo 6, a Bíblia nos mostra que o profeta Eliseu revela para o rei de Israel os planos do rei da Síria, né, que tinha colocado ciladas, armadilhas diante do rei de Israel e do seu exército. A Bíblia diz que o rei foi conferir o que Eliseu falou e descobriu que era exatamente do jeito que Eliseu tinha falado.
A Bíblia diz que isso não aconteceu nenhuma nem duas, ou seja, é de 3 para mais. De repente, o rei da Síria começa a ficar bolado. Ele reúne os seus homens principais e ele pergunta: quem de nós é pelo rei de Israel? Quem é o delator aqui no nosso meio? Por que os nossos planos estão vazando e o cara está descobrindo a nossa estratégia militar? Os caras ficam apavorados com medo de morrer e diz: não, rei, meu senhor, não tem ninguém vazando nada aqui. É que lá em Israel tem um profeta, que ele sabe as palavras que o senhor fala no seu quarto de dormir, na sua câmara secreta. Ele diz: o problema é um homem? Sim. Quem é o homem? É um tal de Eliseu. Descubra onde ele está. Alguém avisa o rei da Síria, está em Dotã. Ele manda um exército para prender Eliseu e diz: vamos eliminar o problema. Então, Eliseu está em Dotã. Eu imagino que eles vão dormir de noite, está tudo tranquilo. Quando amanhece, a cidade está cercada. E a Bíblia diz assim, 2 Reis, capítulo 6, verso 15. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, provavelmente para ir na padaria, pegar alguma coisa para o café, e diz: e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço. E ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Eu quero chamar sua atenção para esse texto de uma forma particular. Eliseu é um homem de Deus, está servindo a Deus, revelou as intenções do rei de Israel, porque Deus mostrou, ou seja, não era vontade de Deus de que o inimigo prevalecesse contra o seu povo, mas por causa disso tudo, ele se vê numa condição complicada e delicada. Então, quando o moço percebe aquilo, ele fica desesperado. A pergunta dele para Eliseu: e agora? O que é que nós vamos fazer? Eu digo que isso parece um monte de crente quando os problemas batem na porta. Dizem para a gente: e agora? O que eu vou fazer? Eu imagino Eliseu, pelo menos na tradução da Bíblia, na linguagem de hoje, do pastor Luciano Subirá, minha própria, versão goiana, em homenagem a alguns do nosso meio, ele dizendo: calma, rapá. E diz: em maior número estão conosco do que os que estão com eles. Você imagina a confusão da cabeça desse garoto olhando para Eliseu? Maior número estão conosco. A cidade cercada por um exército. Eu imagino ele olhando para Eliseu, contando 1, 2, 2, 1. Aquilo não fez o menor sentido para ele. Por quê? Porque esse moço está olhando só para o mundo natural. Então, na cabeça dele, os que são contra nós são em maior número. Mas Eliseu está dizendo: os que estão em nosso favor são no número maior. Eliseu está mentindo? Não. Eliseu sabe de algo que esse garoto não consegue ver. E quando o que Eliseu fala soa contraditório, Eliseu diz: Senhor, abra os olhos do menino para ele ver. E a Bíblia diz: Deus abriu os olhos. Não está falando dos olhos naturais. Os olhos naturais já estavam vendo o inimigo. Então Deus abriu os olhos espirituais e aí ele vê um exército celestial. E é evidente pela descrição, carros, cavalos de fogo à volta de Eliseu, que a Bíblia estava falando do exército divino. E de repente, quando ele enxerga aquilo, eu não sei qual foi a reação dele. Eu gosto de ler a Bíblia imaginando como seria a minha no meio daquela história. Eu teria ficado valente. Eu já teria começado a provocar o exército lá de fora. Vem agora! Porque é uma outra percepção. Então, o que eu quero chamar a sua atenção é para o fato de que eu e você convivemos com dois mundos. O reino natural e o reino espiritual. O reino natural é aquilo que Paulo classifica como as coisas que se veem, coisas visíveis. Mas o reino espiritual, ele é composto de coisas que não são vistas pelo olho natural. Então, por exemplo, não é porque você não vê os anjos de Deus no nosso meio hoje que eles não estejam aqui. E não vieram só para assistir a reunião ou o culto que vocês estamos prestando a Deus. Estão aqui por determinação divina para gerar intervenções sobrenaturais na nossa vida. Mas muitas vezes, porque nós não vemos, nós não tratamos como real. Agora, quando Eliseu ora e Deus abre os olhos, ele enxerga, ele se depara com uma outra realidade. Por quê? Como convivemos com dois mundos, convivemos com realidades diferentes. E nem sempre essas realidades estão em harmonia. Então, o que eu e você precisamos entender sobre a fé? Por que a fé não atenta para as coisas que se veem? Ela não está negando a realidade da circunstância. Mas ela entende que no reino espiritual há uma realidade diferente e que ela tem o poder de se sobrepor
ao natural. Por isso nós chamamos de sobrenatural. Ela está acima, ela fala mais alto, ela tem mais peso. Então, como eu tentaria explicar a fé para a nova geração? Eu diria que a fé é uma espécie de portal entre os dois mundos. E a fé permite, quando o portal se abre, que alguém que está do lado de cá, só na realidade natural, vendo a sua condição, que ela não só enxergue pelo portal do lado de lá outra realidade, mas que ela entre através do portal, agarre essa realidade, traga ela pelo portal para que ela se sobreponha à realidade do mundo natural. E é assim que as circunstâncias são mudadas. Então, ao longo da Escritura, nós percebemos gente que se posicionou, tratando as coisas como já tendo acontecido antes de acontecer. Deus chama Abraão de pai de multidões antes dele ter o filho. Mas a Bíblia diz que Abraão creu no Deus que chama à existência as coisas que não são, como se já fossem. Não são aqui no terreno natural, porque o Deus que não mente já mostrou uma realidade do lado de cá. Então quem está mirando o lado de cá, ele começa a falar não de acordo com o que ele ainda vive aqui no natural. Ele enxerga aquela realidade e diz, essa é maior. A Bíblia diz no livro de Hebreus, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Os mundos. A palavra traduzida mundo, além de estar no plural, ela não é cosmos. Cosmos é mundo no sentido do universo. A palavra ali, aionos, fala de dimensões. Os mundos foram criados pela palavra de Deus. A Bíblia diz de maneira que aquilo que se vê, o natural, veio a existir a partir daquilo que não se vê. Para nós, porque a gente não vê o mundo espiritual, a gente não trata como real. Na perspectiva divina, o mundo espiritual é mais real que o natural, porque o natural veio existir dele. Ele já existia antes, deu origem a todas as coisas. Então, a fé consegue ter uma percepção de realidade que os nossos sentidos não têm. Então, você vai ver gente se movendo antes. Deus fala para os sacerdotes, na hora de atravessarem o Jordão, vocês vão carregando a arca à frente do povo, e quando vocês pisarem na água, eu vou cortar as águas. E a Bíblia diz que lá vão eles. Mas a Bíblia diz que quando eles pisam as águas, Deus cortou as águas. Eles viram a água cortada? Não. Sabe por que não? A Bíblia diz que Deus cortou as águas na cidade de Adã, quase 30 quilômetros para cima de onde ele estava. No momento em que eles pisam, as águas foram cortadas, mas ninguém viu. E eu fico imaginando a hesitação de alguns. E agora? Deus disse que ia cortar. Deus cortou, mas nós não estamos vendo. A gente não precisa ver. Se Deus falou, está falado. Aleluia. Mas daqui a pouco as águas começam a baixar. Por quê? A realidade do plano de cá dessa dimensão, ainda que nem sempre venha de forma instantânea, ela começa a escoar para o lado de cá, para quem se posiciona, para quem obedece. Então, é interessante, você olha, por exemplo, para Elias, Deus diz, levanta-te, quando ele está no ribeiro de Querite, vai a Sarepta de Sidom, já ordenei uma mulher viúva que te sustente. Gente, quando você pensa no termo viúva, era aplicado não só para a mulher que não tinha marido, mas era usado de uma maneira muito mais específica para quem não tinha arrimo de família. Então a Bíblia fala que ela tinha um filho pequeno, não tinha condição de produzir. A produção na terra era dificílima, sem chuva nem se fala, né? Uma pessoa que está sozinha, não tem força, não tem mão de obra, não tem capacidade de produzir, né? Eu imagino Elias pensando, tomara que a mulher já fosse rica antes da seca, porque senão não teria a menor condição. Agora, quando ele chega lá, a mulher não está sabendo de nada. Ela não só não está sabendo de nada, como ela não tem condição nenhuma. Ela olha para o Elias e fala, olha, eu vim pegar uns cavacos para preparar a última refeição, é a saideira. Eu e meu filho vamos comer, e depois disso vamos morrer, acabou. Então, por que que Deus diz, eu já ordenei que ela te sustente? Deus não ordenou para ela. Deus determinou no plano espiritual que isso acontecesse. Então, a mulher não precisa saber, as circunstâncias não precisam estar alinhadas, mas porque Elias tem uma palavra de Deus, dentro dele algo está lá. Se Deus falou, está falado. E se essa mulher não pode me ajudar nesse momento, quem tem que viver o milagre primeiro é ela. E aí ele vai liberar uma palavra, e essa mulher também vai agir não de acordo com as coisas que se veem, mas sim de acordo com as coisas que não se veem, e um milagre acontece. Sabe, eu lembro de uma época que eu ficava ouvindo testemunhos dos pregadores e eu só lamentava por que Deus não fazia na minha vida o que fazia na deles. Como se Deus decidisse fazer essas coisas sozinhos. Nós precisamos entender a responsabilidade de ousar acreditar, de ousar confiar, de entrar nesse lugar e dizer, eu vou interagir com Deus e eu vou produzir as manifestações do sobrenatural.
Sabe, eu sei que quando a gente fala do sobrenatural, a primeira coisa que vem na cabeça são os dons. Mas algo que eu sinto forte de Deus nesse tempo é que Deus quer nos levar a um lugar de fé, onde a gente veja uma movimentação celestial como a gente nunca experimentou antes, intervenções da parte de Deus. Às vezes estamos vivendo momentos que são mais confortáveis. Quando eu fui plantar a primeira das alcances em Irati, Deus falou comigo, eu quero que você vá sem salário. Ele falou, eu quero que você aprenda a confiar em mim como você fazia no início, porque agora você está bem descansado no seu padrão de vida e não depende mais de mim. Não significa que eu e você não possamos ter estabilidade. Mas eu lembro que naquele momento ele falou, eu quero forçar você, né, a esticar a sua fé. A fé, ela pode ser comparada aos músculos do corpo. Se você bota para trabalhar, desenvolve. Se não bota para trabalhar, atrofia. Então, ou ela está crescendo, hipertrofiando, ou ela está atrofiando. E eu lembro dos desafios que Deus começou a colocar diante de mim, né? E que começaram a me levar para um lugar de ver cada vez mais intervenções de Deus. Mas eu tive que entrar nesse lugar de compreensão. Eu vou passar o portal, eu vou agarrar essa verdade, eu vou tirá-la de lá. E não tem o que me impeça de levar o que Deus está falando a sério. Às vezes a fé, ela vai demonstrar um ato de obediência, mesmo que você não precise de um milagre. Em junho do ano passado, eu estava acompanhado da Kelly, de parte da nossa equipe, gravando vídeos nas terras bíblicas. Então, gravamos na Jordânia, gravamos no Egito, e depois entramos do Egito em Israel pelo sul. Então, como entramos pelo sul, já nos organizamos para parar, gravar na região de Berseba, o lugar por onde Abraão peregrinou. E eu lembro que, numa noite, nós fomos conhecer uma casa de oração, e ter contato, comunhão com alguns irmãos, comer junto, buscar o Senhor juntos. Estava ajoelhado, orando, buscando a Deus. Eu falei, isso aqui não, né? E naquele momento, o Espírito Santo falou comigo. Eu tenho feito um jejum cada início de semestre, então era junho, já estava na iminência de começar o de julho. O Espírito Santo falou comigo, não o jejum de julho, mas o de janeiro de 24. Você vem gastar a maior parte do tempo desse jejum aqui em Israel. Eu lembro que eu levantei do chão, tocado com aquilo, um comando claro do Espírito Santo, e falei para a Kelly, faz tempo que você quer que a gente tire um tempo em Israel, fora desse contexto de caravana, com calma. Ela falou, é verdade, nós estamos falando disso desde 2018, já fazia 5 anos. Eu falei para ela, janeiro do ano que vem, pode botar na sua agenda. Eu vou passar perto de um mês aqui, a maior parte do tempo do jejum, e você pode se organizar e vir comigo. Ela já bloqueou a agenda na hora, empolgada. Mas no dia 7 de outubro estourou a guerra. Quando estourou a guerra, ela disse, você ainda vai? Eu falei, agora é você, não é nós? Eu falei, é claro que eu vou. Ela falou, está em guerra. Eu falei, e daí? Deus não sabia disso? Quem não sabia era eu e você. Mas o Deus que falou isso, ele é o Deus presciente, onisciente. Ele sabia disso e chamou. Eu falei, filha, não tem jeito de eu não ir. Ela falou, eu já estou preocupada antes. Eu falei, o problema é seu. Tem 2 formas de nós fazer isso. Ou você administrar e vencer a preocupação e entrar no lugar de confiança e descanso, ou você ficar sofrendo de preocupação. Mas que eu vou, eu vou. Porque algo que eu tenho aprendido ao longo do tempo, a fé obedece. Por quê? Ela sabe que Deus tem razão, ela sabe que Deus tem informações que a gente não tem. Agora, você não chega a um lugar desse, reuni a equipe antes, falei, gente, nós não vamos falar nada para a igreja, porque eu não quero deixar a turma preocupada. Então, eu vou dar a notícia que eu estive quando estiver voltando. Mas vocês têm que saber. Eu falei, não importa o que aconteça lá. Porque eu tenho palavras e promessas de Deus, eu creio que eu volto. Abraão, quando vai sacrificar seu filho, ele fala para os servos, nós vamos lá, adoraremos e voltaremos. Mas não está indo matar um menino, mas Deus tem promessa. Então, se chegar, finalmente, Deus vai ressuscitá-lo, porque esse negócio não pode parar. Então, eu falei, pela lógica, eu volto. Mas eu quero que vocês saibam que mesmo que alguém me garantisse que vão apertar algum botão, que vai sumir o Oriente Médio inteiro do mapa, eu iria do mesmo jeito. Eu falei, então, eu espero que vocês consigam entrar no lugar que eu estou, de descanso, animado e empolgado com Deus. Se vocês não conseguirem, é uma boa oportunidade de crescer e aprender como lidar com isso. Mas você não chega nesse lugar de descanso da noite para o dia. Quantas vezes eu me via olhando para as circunstâncias, e isso te desanima profundamente. Mas Paulo diz, não atentando nós nas coisas que se veem, e sim nas que não se veem. Você tem que abrir o portal pela fé, você tem que olhar para o lado de cá, você tem que deixar que isso encha o seu coração, né? Produz em você convicção. Mas pastor, como é que eu enxergo o que eu não vejo?
você não enxerga. Você vislumbra pelo que Deus diz. A capacidade de enxergar é por causa das promessas que Deus fez. Então, na verdade, a gente enxerga a materialização da promessa. Eu vou chegar lá. Muitos de vocês estão diante de desafios instantâneos, já estão acontecendo nesse momento. E talvez você precise de um milagre de Deus, uma intervenção de Deus na sua casa, na sua família, nas suas finanças, no seu corpo. Mas outros de vocês talvez não estejam diante de um desafio agora. Mas pode ser que o desafio surja daqui a pouco. E quando ele vier, você tem que estar pronto. Porque tribulação, meu amigo, é tipo uma fila. Vem um problema atrás do outro. Quando você resolve um, é como se o que está saindo dissesse próximo. Né? Então, nós vamos ter desafios o tempo todo e nós precisamos aprender a lidar com isso. Anos atrás, ainda morava em Guarapuava, e eu acredito que isso foi ali pelo ano 2000 ou 2001, eu descobri que eu tinha contraído uma hepatite. O médico que me atendeu, que era da igreja, falou: pastor, seu fígado está virado na gelatina. Se o senhor não parar e não repousar, o senhor pode ter problemas sérios. Não tem outro tratamento a não ser repouso, esperar. Nós vamos ter que lidar com isso. O senhor vai ter que parar essa sua agenda. E ele falou: lá na igreja quem manda é o senhor, no consultório mando eu. E se precisar eu venho com a polícia te internar. Mas que o senhor vai parar, o senhor vai parar. Eu falei: tá bom, já entendi. E tudo que um imperativo precisa é de uns dias parados para quase morrer de tédio. A primeira semana eu falei: glória a Deus, eu mesmo estou na correria, estou precisando de descanso. E a primeira semana foi boa, mas depois de uma semana você começa a ficar assim, com um problema sério, né? Uma crise de acomodação, você não consegue ficar parado. Mas eu falei: não, eu vou ter que vencer isso. Mas eu pensava, de 1 mês a 40 dias, eu dizia, uma eternidade. Mas eu vou conseguir, eu vou aproveitar esse tempo em Deus. E eu estava estudando a Bíblia, eu estava, né, lendo os livros, eu estava orando. Mas teve um dia que, enquanto eu estava orando, me veio uma percepção. Qual era a percepção? Todos os pastores da equipe estavam debaixo de ataque, em áreas diferentes. Alguns na saúde, outros nas finanças, na família. Mas Deus me fez entender que aquilo não era uma coincidência acontecendo com todo mundo. Nós estávamos num momento, assim, no limiar de um rompimento espiritual. Algo prestes a acontecer. E quando Deus me deu aquele discernimento, eu orei por eles. Mas quando parei de orar, eu falei: peraí, se é ataque, eu não vou aceitar essa condição no meu corpo. Eu não preciso me sujeitar a isso. Eu posso assentar e esperar a recuperação natural? Posso. Mas por que é que Deus mostraria uma coisa dessa? E de repente tomei a decisão. Eu falei: eu vou viver o meu milagre. E eu comecei a declarar todos os textos bíblicos sobre cura que eu lembrava. Por quê? Eu falei: eu mesmo vou abrir esse portal. Eu tenho a palavra já escrita e declarada do lado de lá. E eu passei 2 dias inteiros, gente, noite e dia, só confessando o texto bíblico. Os primeiros 20 minutos é mais fácil. Depois de 2 horas, você tem um teste, a empolgação vai lá. Mas depois de 2 dias, meu amigo, o dia inteiro. Mas eu lembro que quando dormi a segunda noite, eu tive um sonho. Qual foi o sonho? Algo que me incomodava demais nessa fase que eu tive hepatite, era a cor da urina que ficava muito escura. E eu lembro cada vez que ia ao banheiro, eu pensava: meu Deus, deve estar tudo estragado por dentro, porque era um negócio fora do comum. O médico já tinha me prevenido para dizer: não assusta, mas acho que ele conseguiu me deixar mais assustado. Mas o sonho era simples. Tudo que eu lembrava do sonho eu ia ao banheiro e observava depois que a cor da urina estava normal. E eu comentava: voltou ao normal. E eu acordei. Quando eu acordei, aquilo encheu meu coração. Parece que o portal abriu, parece que eu enxerguei do lado de lá. Eu falei: é a minha cura, é isso que Deus está falando. Eu dei um glória a Deus, eu pulei daquela cama feliz e fui ao banheiro urinar. E a hora que eu fui urinar, aleluia, a urina estava escura. Aí eu pensei, viajei. Coisa da minha cabeça, acho que eu pensei demais nisso. Estou atribuindo a Deus. Voltei para a cama, parecia um orangotango. Os braços quase arrastando o chão, desanimado, joguei na cama e falei para mim mesmo: larga a mão de ser besta, de querer espiritualizar tudo, toda hora, o tempo todo, né? E tinha desistido. E de repente o Espírito Santo falou comigo: eu mostrei a você a realidade do reino espiritual. E você pode escolher entre isso ou aquilo que você está enxergando. Eu enlouqueci, me deu um surto de fé. Eu pulei da cama, eu falei: diabo, você tentou desanimar, me desanimar e estava conseguindo. Mas quer saber de uma coisa? Acabei de chamar a revanche. Peguei um jarro d'água, gente, enchi com uns 2,5 litros de água e comecei a tomar um copo atrás do outro, porque eu queria acelerar a ida no banheiro. Quando eu fui ao banheiro a segunda vez, estava clara.
Essa hora que o diabo fala, também com tanto de água que bebeu, mas nunca mais escureceu. A icterícia, o amarelão dos olhos, da pele, que já teve hepatite, sabe o que é isso, né? Também desapareceu no final do dia. E eu lembro que eu fui bater lá no consultório do médico que estava me acompanhando. E quando eu cheguei, ele, o que você está fazendo aqui? Eu falei, vim para te examinar. Ele já olhou para mim e falou, não. Eu falei, sim. O não dele era porque ele sempre falava, essas coisas só acontecem com o senhor, conosco os meros mortais, não. Ele sempre falava desse jeito. Eu falei, dá uma olhada, se tem algum indício de alguma coisa aqui, né? E eu tenho vivido um momento suficiente para perceber que é uma escolha. Ou você se alimenta do que desanima, ou você se alimenta daquilo que fortalece a convicção e acaba mudando as circunstâncias. Quando eu fui para o parto de Israel, meu filho, houve uma complicação muito séria, né? O médico, durante muito tempo, mesmo não cristão, ficava chamando ele de menino milagre. Ele dizia que não consegue entender o que aconteceu, como que meu filho sobreviveu, mas na hora que eu estava abatido com tudo que eu tinha visto acontecer, né? Eu tive que ajudar, quando a Kelly estava com hemorragia intensa, botá-la na maca, levá-la para o cirúrgico, eu presenciei tudo. Enquanto estava esperando a preparação dela para a cirurgia, antes de me chamarem na sala, eu estava desanimadíssimo. E uma hora o Espírito Santo falou comigo, você tem duas opções e vai ter que escolher. Ou você fica aí sentado chorando e enterra o seu filho, ou você se levanta e faz alguma coisa a respeito. Eu não estou dizendo que nenhum de nós nunca vai ter perda. O Paulo, por exemplo, se orgulha hoje de ser o caçula da família. Mas não era para ter sido ele o caçula. A gente teve, meus pais tiveram, né, uma quarta criança, que era uma menina, viveu 2 dias e faleceu. E está com o Senhor, né, e ninguém tem problema com isso, e recebemos a família todo o consolo divino. A diferença é que sobre meu filho, haviam muitas palavras que já haviam sido dadas. E aí eu olho como Abraão e digo, não, se não tivesse uma promessa específica, a gente lidaria com a situação. Mas Deus não é bipolar. E naquele momento ele diz, ou você fica sentado chorando em terra, ou você se levanta e faz algo a respeito. E foi um dos momentos para mim mais claro até hoje, do que foi botar fé para funcionar, essa fé que vinha sendo treinada em um monte de circunstâncias. E eu decidi que simplesmente eu abri esse portal, agarrar essa realidade do lado de lá, trazê-la para o lado de cá, né? E eu sou grato a Deus, porque num momento difícil como aquele, eu tinha entendido e sabia o que fazer com princípios como esse. Sabe, muitas vezes nós estamos esperando que Deus faça, que alguém venha, por meio dos dons, botar a mão na cabeça da gente, revelar as coisas, produzir tudo sozinho. Mas deixa eu te dizer, é emocionante saber que você pode se levantar por escolha própria e dizer, eu e Deus vamos interagir, nós vamos resolver esse negócio, nós. E eu quero que você fique em pé para parecer que está acabando, que eu acabei de lembrar que tem outro culto. Eu quero te desafiar a crer, e crer não só para você, crer por outros. Há muitas pessoas que se posicionaram diante de Deus por gente que nem estava perto, fisicamente, nem estava presente, né? E conseguiram produzir milagres em outros. Eu quero te desafiar a esticar e botar para trabalhar a musculatura da sua fé, né? Em prol da sua casa, em prol da sua família, em prol da igreja. Deus tem promessas para essa casa. E nós vamos ter que agarrar, perseguir isso, lutar por isso e dizer, né, não sabemos exatamente como ele vai fazer, mas que vai fazer, vai fazer. E essas coisas dentro de nós precisam entrar nesse lugar de profunda convicção. Agora, a única forma de, como Paulo dizer, não desanimamos, é quando a gente entende, nós não colocamos os olhos naquilo que se vê, e sim naquilo que se vê, que não se vê. E diz, porque o que se vê é temporal. As circunstâncias mudam, gente. Hoje, você pode estar com uma situação de enfermidade, amanhã está aqui testemunhando sua cura. Hoje você pode estar quebrado financeiramente, amanhã testemunhando como virou a mesa e Deus mudou o jogo. Você pode estar hoje com um problema sério, familiar, e amanhã está aqui testemunhando a restauração. Como o inverso também é verdadeiro. Hoje você pode estar bem de saúde, e amanhã pode estar tendo que usar a fé porque está diante de uma situação difícil. Hoje você pode estar bem financeiramente, e amanhã pode estar precisando de um milagre. Por isso Paulo diz a Timóteo, manda aos ricos desse mundo que não ponham a sua esperança nem certeza das riquezas. Até bênção material e financeira é chamada de incerto, porque as circunstâncias são cíclicas, elas mudam. Mas aquilo que não se vê é chamado de eterno.
As verdades do reino espiritual são absolutas, elas são imutáveis. Aqui a coisa boa pode virar ruim, a ruim pode virar boa, e isso pode passar por vários ciclos. Mas quando você olha para o lado de cá, tudo aquilo que Deus falou a nosso respeito são verdades imutáveis, absolutas. E nós precisamos aprender a transitar nesse terreno e experimentar mais daquilo que Deus tem para nós aqui. Quem está entendendo, diga amém. Pai, eu oro pelos meus irmãos e irmãs. Sabemos que essa é uma manhã de inspirar a nossa fé para muitas coisas que poderemos resolver entre nós e Deus. Mas também sabemos e percebemos no Espírito um ambiente de intervenção divina. E oro que até como um selo, porque o Senhor testemunha a veracidade da Tua palavra por meio dos sinais que acompanham. Eu oro por intervenções dos céus na vida dos meus irmãos e irmãs. Eu oro a Deus por um entendimento que nos leve a uma jornada de não viver o sobrenatural ocasionalmente, em alguns cultos ou devocionais, mas que isso se torne, ó Deus, ainda que não seja diário, que se torne recorrente nas nossas vidas, parte de um estilo de vida marcado pela intervenção do céu. Eu quero abençoar cada um deles, entregá-lo aos Teus cuidados, à Tua graça, e declarar e profetizar sobre eles enquanto indivíduos, sobre eles enquanto famílias aqui representadas, sobre eles enquanto igreja local. Queremos declarar um novo tempo, um tempo da visitação dos céus, um tempo de rompimento, um tempo de avanço, em nome de Jesus, e para a glória de Deus. Clique e veja mais vídeos como esse.